Olá, tudo bem? Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar das maravilhas de Jesus Cristo, maravilhas de Deus, tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Eu louvo a Deus por esse momento e agradeço a presença de cada um que está aqui, cada um que veio me prestigiar e principalmente veio conhecer um pouco mais de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, intitulado Meu Primeiro e Incondicional Amor. Mas antes disso eu quero me apresentar novamente. Eu sou o pastor Davidson de Freitas, estou aqui para proclamar a palavra de Deus, tudo aquilo que Jesus Cristo fez em minha vida. Eu já tive a oportunidade de falar, eu vivi no Espiritismo e hoje eu estou aqui para ajudar aqueles que, porventura, estejam em situação semelhante àquela minha. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, colocar esse momento diante de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando a vida de cada um que está aqui, vendo, cada um que está assistindo, onde quer que ele esteja. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e peço que o Senhor esteja derramando bênçãos especiais na vida de vocês. Eu não sei qual que é o seu problema, se você não tem problema, tá só prestigiando aquilo que eu estou fazendo para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e mostrar as maravilhas que Ele tem feito em minha vida. Mas o tema hoje chama-se Meu Primeiro e Incondicional Amor. Eu quero pedir antes disso que vocês cliquem aí embaixo, inscreva-se, né? E coloque também, aperte aquele sininho para falar que quer receber as notificações de todos os assuntos personalizados, da forma que você quiser. O importante é que você seja avisado daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou mostrando. Normalmente, eu faço um vídeo por semana, normalmente, mas a gente pode fazer alguns, de repente, em outras situações. Mas o nosso tema está em Atos 9, de 1 a 18. Diz o seguinte: 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. No 2 está escrito: e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguma daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, 5. Quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. No 6 diz: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que lhe convém fazer. No 7, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve lá 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. No 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. No 11, disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. No 12, e numa visão ele viu que entrava um certo chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem,
Quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém? 14. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. No 16, eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. No 17, Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram nos olhos como que escamas, e recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Essa história é conhecida, né? A história da conversão maravilhosa de Saulo, que era perseguidor dos cristãos, né? E, inclusive, estava preparando exatamente para perseguir, prender todos que estivessem, né, naquela estrada. Saulo era um judeu da cidade de Tarso e era do grupo dos fariseus. É um pouco da história de Saulo. Como seus pais, Saulo estudou em Jerusalém debaixo de Gamaliel, um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus. Saulo teve uma educação privilegiada, impecável também. Ainda jovem, Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Depois ele se tornou um perseguidor ativo da igreja. Na sua campanha contra os cristãos, Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote e se tornou famoso por ser um grande perseguidor. A mudança do nome de Saulo para Paulo, segundo sugestão de alguns comentaristas, estudiosos no assunto, tenha sido uma escolha de Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, que passou a chamá-lo de Paulo a partir de Atos 13:9. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos que Atos 9, de 1 a 2, Saulo era perseguidor de cristãos. Atos, capítulo 9, do 3 ao 18, Saulo foi convertido a Cristo pela graça de Deus. Eu tive o interesse de falar de Saulo e não já aquele testemunho que Paulo deu quando estava preso, para exatamente contar um pouco da situação diferencial que foi exatamente isso. Mas antes de dar início ao assunto propriamente dito, eu tenho um testemunho. Eu queria só dizer que esses testemunhos são exatamente para esclarecer tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que diante da minha trajetória de conversão e de chegar até pastor cristão evangélico, né? Tudo aquilo que eu passei, sempre teve alguma coisa difícil. E naquela última vez que eu testemunhei, que eu falei que no dia 18 de maio de 97, no culto e tal, eu saí falando, dando aquela risaiada. Foi verdadeiramente, saí dando aquela risaiada. Porém, agora que vem a história de hoje, que é fantástica, é abençoadíssima, diferente, como sempre, graças a Deus. Porém, naquele dia, após sair da igreja em direção à minha residência, comecei a sentir uma forte dor de cabeça. Que eu pensei, pode ser que pela emoção que eu tive em aceitar Jesus e proclamar lá que eu queria ser, né, que ele fosse o meu Senhor e Salvador. Mas a dor permaneceu por toda a semana. Ou seja, domingo começou, toda semana, segunda, terça. Então, na quarta-feira, 3 dias depois, eu recebi 2 irmãos abençoados da igreja que haviam me acompanhado durante aquele momento de conversão, e eles faziam parte do grupo dos recém-convertidos de acompanhamento, para orarem por mim. 2 abençoados irmãos, um inclusive é pastor hoje evangélico e muito abençoado. Visando efetuar, acabar com aquela dor de cabeça, porque não houve nenhuma melhora. 3 dias aí, eu
ele perguntou como é que eu estava passando. Eu falei, estou passando bem não, desde o dia que eu aceitei Jesus, me deu uma dor de cabeça e nada resolve. Permaneceu, eles vieram, oraram por mim, oraram, foram embora, e a dor permaneceu. Eu ainda, quando era novo, convertido, não sabia nada de nada, absolutamente nada de nada. Logicamente, procurei médico, fiz vários exames de laboratório, imagem, nada esclareceu. E a dor permaneceu. 15 dias, 2 semanas depois, né, daquele dia que aconteceu tudo aquilo, a pessoa que havia me convidado para a igreja e havia me falado de Jesus Cristo, né, ela trouxe um pastor da Igreja Batista Getsemane, lá do Jaraguá. Esse pastor tinha sido espírita e passado por muitas dificuldades que eu estava passando. Aí ele chegou, foi lá em casa, começou a me perguntar qual que era a minha ligação com o espiritismo. Eu falei que eu tinha participado de todo tipo de espiritismo, comecei como criança na racionalismo cristão, depois fui para kardecista, fui para umbandista, candomblé, voltei para umbandista, aquela confusão que todo mundo já tem mais ou menos sabe. E também ele me perguntou se eu tinha algum relacionamento com a maçonaria. Eu falei, eu era maçom, até abandonei a maçonaria, mas eu era maçom. Ele pegou e falou assim, então você tem alguma coisa guardada desse material? Eu falei, tem tudo. Tem tudo? Tudo. Então vai lá, pega tudo que você tem. Eu fui lá, peguei aquelas roupas brancas, aqueles colares, aqueles negócios, aquelas roupas todas que eu tinha, os livros todos que eu tinha de maçonaria, os livros todos que eu tinha de espiritismo, todos que eu tinha, tudo que eu tinha, aquele livro lá de Umbanda, de Candomblé, eu lia muito, tinha aquele tanto de livro. Peguei aquele tudo, peguei as vestimentas, que tanto de coisa que eu tinha da maçonaria, tanto de coisa que eu tinha do candomblé, a gente diz, né, adereços, né, que eu utilizava em tudo aquilo, os documentos, os diplomas, tem muitos diplomas, né, nesses ambientes tem muitos diplomas. Peguei aquilo tudo e coloquei num saco, uma sacola grande. Falei, tá tudo aí? Falei, tá tudo aqui, não tem nada, não deixei nada aqui, livros, aqueles cordões, aqueles adereços, aqueles cintos, tudo referente às duas situações que eu estava falando, que é de espiritismo e maçonaria. E levamos tudo para a igreja. E marcou um dia, num culto de domingo, a Igreja Batista de Getsemane, lá no Jaraguá, que é situada, né, na rua Francisco Proença 360, no bairro Santa Rosa, que é a igreja bonita, uma das primeiras igrejas Getsemane do bairro Dona Clara e Jaraguá, que é divisa, tem uma escadona grande, bonita. Logicamente, como não podia deixar de ser, tudo deu errado para chegar lá. Tudo errado. O carro, o trânsito enrolado, tal. Chegamos atrasados. Isso tudo tem um propósito. A pessoa fala, está tudo combinado. Ele chegou lá para me levar, para ver se durante o culto podia ter algum momento lá de diferencial. Então chegamos na igreja atrasado, ele pegou o material e colocou no lugar lá dentro da igreja, um lugar reservado lá, e já fomos para o culto já havia começado. Estava ministrando lá no culto um pastor fortão, até um pouco gordo, da Igreja Batista de Brasília, né? Eu não lembro o nome dele, ele era mais ou menos uma altura média, mas o terno dele, que é uma coisa que eu lembro igual ele, estava todo molhado, de tanto suor, ministrava com autoridade, falava, expulsava. Eu estou lá atento, né? Pouco tempo, eu tinha 15 dias de evangelho, que sabia muita coisa, nada daquilo que estava acontecendo. E eu estava lá prestando atenção, e a igreja estava cheia, e eu fiquei em pé, lá no meio das pessoas que estavam comigo, o pastor e a minha amiga também que estava comigo. De repente, durante a ministração, ele apontou para mim, no meio de todo mundo assim, e falou, ei, você aí de bigode, que eu tinha um bigode, né? Ei, você aí de bigode, vem cá, não. Vem aqui no altar, deita aqui no chão, abre seus braços, estende a mão no chão, que eu vou tirar essa dor de cabeça que o diabo colocou em você. E fui eu lá, deitei no chão, fiz tudo que ele mandou fazer. Ele veio, pôs as mãos em cima de mim, assim, começou a determinar, expulsar demônio, aquele negócio, tal. Naquele momento, cessou a dor de cabeça. Naquele momento, como se fosse um passe, né, de mágica, tal.
que eu pensava na época, não era uma bênção do Senhor da expulsão de demônio. Estou contando como eu vi na hora, falei, o que aconteceu? E eu pude, então, continuar assistindo o culto sem dor de cabeça. Terminado o culto, aí que estava interessante. O pastor me levou lá na igreja, tinha um lugar reservado, lá tinha um tambor. Nós colocamos tudo naquele tambor e tacamos fogo em tudo. Fizemos fogo em tudo aquilo, ele orou, expulsou tudo. Tacamos, ele colocou fogo tudo, o pastor que me acompanhava, né? O culto já tinha terminado. E, graças a Deus, voltamos para casa, tudo tranquilo, sem dor de cabeça. Eu conto esse testemunho para a honra e glória do Senhor, né? Porque para a pessoa é fácil, não é muito fácil não, né? Tem que ter um acompanhamento e tem que ter uma bênção, né? Aquilo que você está fazendo tem que ser abençoado pelo Senhor Jesus. Então, é para provar as maravilhas que o Senhor fez na minha vida, está fazendo e continua fazendo, cheio de dificuldade, né? Tem que se preparar, tem que orar bastante, né? Porque o inimigo perdeu o servo dele antigo, e, né, eu já falei na última vez, eu não vou desviar nem um segundo, porque ele vai querer que eu volte, né? Não é o caso. Mas graças a Deus, sem dor, sem muita dificuldade, né? E sofrimento, eu rompi aquele dia. Amém? Glória a Deus. Vamos agora entrar no assunto propriamente dito. Então, primeiro, o que nós podemos falar de tudo isso que nós vimos? A primeira parte falando de Saulo, que ele era perseguidor, e a outra parte que ele viu Jesus apareceu para ele, perguntou, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele falou, nem conhecia. Mas o que nós temos que, de tudo, resumir? O Jesus Cristo, nessa história, nesse relato, nesse testemunho, estava no caminho de Saulo, que ia para Damasco para prender um monte de gente lá, né? Mas o que aconteceu? Ele estava lá no caminho, no meio do caminho, e fez tudo aquilo para que Saulo, né, abençoado, porque para um testemunho desse, para aceitar Jesus, porque pelo próprio Jesus é bênção sem medida, né? Então, o que nós temos aqui em João 14,6? Nós temos o seguinte, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, não é da história, nós estamos fazendo agora um comentário sobre Jesus Cristo, o único caminho da salvação. Nós já até falamos sobre isso. Então, diz lá em João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, que é Deus, senão por mim. Amém? Então, ele é o caminho, a verdade, e a verdade é que está na palavra de Deus, e a vida. A vida para todos nós, a vida eterna, é a vida presente e o principal, a vida eterna. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. 2 Coríntios 5,17, que agora já é Paulo, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já falei também sobre tudo se fez novo, né? Se não se fez novo, porque tem alguma coisa ainda pendente. Em João 10,10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Eu estou fazendo uma referência, Jesus é o único caminho, mas tem o diabo, que vem para, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, que é o diabo, e eu vim para que tenham vida. Então, no meio do caminho pode ter o diabo. Como naquele dia tinha um monte de perturbação para não deixar que eu fosse receber a bênção daquela igreja, já dissemos lá, do Jarabá. Então, Jesus Cristo, o único caminho da salvação. E agora que é importante, filhos de Deus. Para que você seja considerado filho de Deus, vou ler para você, João 1,12, olha que interessante. Mas a todos quanto o receberam, levantou o braço na igreja, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, olha só ver o que é isso aí. João 1,12. Mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus, né, nós somos irmãos em Cristo, então nós passamos a ser filhos de Deus. Não é adoção, mas é bênção pura, né? A saber os que creem em teu nome. E, como também filho de Deus, em Mateus 3,17 diz o seguinte, eis
uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa expressão é empregada para designar a pessoa de Jesus Cristo, o Filho eterno em relação ao Pai eterno. Né? Então Jesus Cristo é Filho eterno do Pai eterno, Deus. E nós somos irmãos em Cristo por graça de Jesus Cristo. E agora em Gálatas 3:26 nós temos: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pela fé que nós somos filhos de Deus. Porque nós cremos que Jesus Cristo, pela fé que nós cremos que Jesus Cristo. Então essa é a designação que eu falei hoje, última vez, do novo nascimento, né? Para pertencer à família de Deus, você tem que nascer de novo. Já explicamos, né? Tendo aquela explicação de nascer do Espírito. Porque aí nós estaremos ligados, né, a tudo através do Espírito Santo de Deus. Essa mensagem, com toda certeza, é bênção para nossas vidas. Com toda certeza. Seja um pouco rápido, mas vocês vão poder assistir, reflexionar, repetir, ler, né, ver tudo. Exatamente porque a gente tem a oportunidade de conhecer Jesus. E eu estou falando para aquelas pessoas que se encontram em situação semelhante à minha, essa situação, ou aquelas que porventura não entraram, mas têm alguma dificuldade, tem que ter fé e crer que Jesus Cristo é o Senhor de todas as nossas coisas, tudo, não tem exceção. Então, primeiro, vamos fazer agora uma reflexão de tudo que nós vimos. Primeira coisa, eu vou perguntar para você: você acredita em Jesus? Você acredita em Deus primeiro, né? Claro, vamos mudar. Você acredita em Deus? Que existe um ser maior que gerencia tudo, coordena tudo, Deus maior. Porque todo mundo tem um Deus, já falei sobre isso. Agora, se você acredita em Deus, ponto. Acredita que Jesus Cristo, Filho de Deus, aí já o diferenciou. Do nosso Deus, Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, é o meu Deus. Se for no seu, né, você vai reflexionar. O meu Deus, que eu estou falando aqui, é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e de Jesus. Então, você acredita que Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou e teve ascensão, ascendeu ao céu? Depois morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Está lá ao lado de Deus. Você está em Cristo? Tá? Glória a Deus. Não? Por quê? Por que não? Não ainda sentiu aquela necessidade de conhecer Jesus Cristo mais de perto? Você está em Cristo, quer dizer, em Jesus Cristo, fazendo parte da igreja, fazendo parte das bênçãos do Senhor, sendo filho de Deus Altíssimo? Não está, não? Por que não está? Ele, Jesus, é o único que pode salvar você da morte eterna. Nós devemos falar sobre isso, é uma reflexão para aumentar mais a sua fé. Você ter alimentado o seu primeiro amor, isso é para aqueles que já são cristãos, já aceitaram Jesus, já tiveram o seu primeiro amor. Primeiro amor quer dizer, né, o amor, por isso que o título é Amor Incondicional, porque nós temos amor carnal por pessoas e tal, mas não é incondicional, porque as pessoas exigem reciprocidade, e nós temos obrigação de raciocinar referente a isso. Agora, outra coisa, você tem alimentado o seu primeiro amor? O que é alimentado o seu primeiro amor? Participando da igreja, fazendo parte de um grupo, orando todos os dias, fazendo leitura bíblica, isso é alimentado. Você alimenta o seu corpo comendo todos os dias. Mas você tem alimentado o seu espírito, o seu primeiro amor, Jesus Cristo, cumprindo as ordenanças dele? Se não, volte para o seu primeiro amor. Ele ama você de verdade. E sem ele, talvez você não vai conseguir chegar à vida eterna. Talvez, só Deus é que sabe. A salvação está lá, Jesus Cristo crucificado, dois ladrões na cruz,
não conseguiu a salvação de imediato, porque arrependeu e disse que Jesus, que está fazendo, que não tinha feito nada, e ele sim, Jesus. Aí pediu para ir com Jesus, para me salvar, e foi salvo. Houve alguma coisa? Não, Jesus deu a oportunidade, ele foi salvo. Então essa é a mensagem de hoje. Essa mensagem e o testemunho que, nosso Deus, eu vejo assim, né? Tudo cheio de obstáculos, trânsito enrolado, eu não consegui nada. Um pastor de uma igreja batista de Brasília, não tinha nada a ver, que nunca me viu, nada me chamou. Isso aí é para o incrédulo ainda, que eu era, de reconhecer que ele não tinha conhecimento nenhum de mim. Pensou que se fosse daquela igreja, amigo do pastor, falou, tem alguma relação. Tem tudo para provar que era tudo maravilhoso e verdadeiro. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu peço que você inscreva-se, né? Se gostou, glória a Deus, vai lá dar um ótimo tininho, né? Que, como se diz, né? Aperte na parte de baixo, né? Nem é isso que aparece quando eu projeto, né? Na parte de baixo está lá, gostou, coloca, tá, né? E pode fazer o comentário, pode tudo. Se não gostou também, faça o comentário, cada um tem seu direito, né? E fazer, que a gente, logicamente, tem condições de responder. E eu quero agora, encerrando como sempre, pedir que você agora pense. Eu gosto muito que as pessoas fechem os olhos, porque elas vão agora, deixam de ver as coisas que estão lá, só fica muito, né? Quando a pessoa está num lugar e orando de olho aberto, né? Fica mais difícil de pensar nas coisas espirituais. Então feche os olhos, põe a mão no seu coração, põe a mão na sua testa, põe a mão onde você quiser, no seu corpo. Quem sabe, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem sabe Deus, por algum motivo, faz maravilha na sua vida hoje. Quem sabe, né? Nós damos glória a Deus porque nós sabemos que Deus faz. Então eu quero orar nesse momento em nome de Jesus Cristo, nosso Deus, Pai amado. Nós queremos nos colocar diante de Ti nesse dia, para onde nós podemos mais uma vez falar de Ti, agradecer por esse momento, por essa maravilha, por essas pessoas que estão assistindo, que vão assistir, ó Deus, que precisam das Suas bênçãos, da Tua ajuda, e em nome de Jesus Cristo, colocar a vida de cada um diante de Ti, Pai. Eles pode ser aqueles que não Te conhecem, aqueles que querem conhecer, pode ser aqueles que já são servos fiéis do Senhor, participam da obra de Deus. Mas eu quero pedir em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, manda uma legião de anjos, arcanjos, de guerra do Senhor, à casa dessa pessoa, no local onde ela está, onde quer que ela esteja. Ó Deus, eu possa abençoá-la, ela está Te buscando, Pai. Possa abençoá-la, possa, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ajudá-lo no caminho, nas dificuldades, na solução dos problemas dos seus familiares, no relacionamento. Ó Deus, não cessar de usar drogas, não cessar, ó Pai, de cometer coisas desagradáveis, que afastam do Senhor. Cada um tem uma dificuldade, ó Pai, principalmente o uso de drogas é muito, né? Precisa muito da Tua ajuda. E ter fé, porque o Senhor é o Deus que pode fazer tudo, né? Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, ó Deus, abra os caminhos dos céus, Pai, derrame bênçãos sem medida na vida de cada um que clama por Ti, ó Deus, da forma que eles estão pedindo. Eu não sei o que eles estão pedindo, mas o Senhor conhece as necessidades, conhece o coração de cada um. Eu Te louvo, ó Deus, e Te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E declaro que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu declaro que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu declaro que o sangue de Jesus Cristo tem poder para derrubar, para quebrar as correntes do mal, para repreender, rejeitar tudo aquilo que te impede de aproximar-se de Deus, para retirar de você, se por um acaso estiver nessa situação, toda e qualquer sequela do mal. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Jesus Cristo te abençoe pela graça, que você possa estar
refletindo sobre a tua participação na igreja e também pela não participação tua na igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Um abraço, Deus o abençoe e guarde totalmente, em todos os momentos, em todos os caminhos. Amém.